Fala, patriotas de todo o Brasil e do mundo, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. E agora trazendo informações do Rodrigo Pacheco, e vocês vão entender aí do outro lado da tela o porquê de Rodrigo Pacheco não pautar um impeachment de Alexandre de Moraes. Depois de toda essa enrolação do senador, vocês vão entender o que ele vai ganhar do governo Lula em não pautar aí o impeachment de Alexandre de Moraes. Já vou pedindo para você colocando aqui nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Coloque aí como está a sua cidade, se está chovendo ou não. Quero saber como está aí na sua região. Pessoal, vídeo bombástico trazendo as melhores informações para todos vocês em tempo recorde. Fica até o final que você vai entender aí de fato por que você, patriota que está aí do outro lado, você que ficou se perguntando depois de tantos pedidos de impeachment, por que não pautou até hoje o impeachment de Alexandre de Moraes. Você vai entender de fato o presente aí que o Rodrigo Pacheco vai ganhar do governo Lula. Fique até o final. Sem mais enrolações, bora pro vídeo, pessoal. Tem tudo a ver com isso que a gente está falando também, sobre costuras, as relações, às vezes, não tão republicanas de Brasília. Olha só essa notícia, o governo Lula está cogitando conceder um ministério a Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional. Seria uma estratégia até para alavancar a candidatura dele ao governo de Minas Gerais em 2026. A CNN Brasil é que trouxe essa notícia, vamos ver. Brasília com as sucessões nas duas casas legislativas. E por conta disso, a indicação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para um ministério tem sido discutida a todo vapor no Palácio do Planalto. Apuração minha com a Renata Varandas, que também vai falar sobre esse assunto no 360. Sob reserva, aliados do presidente Lula entendem que o senador só não ocupará uma cadeira na esplanada dos ministérios se ele não quiser. Publicamente, Pacheco ainda nega que tenha sido procurado para discutir uma oferta. Nomes próximos ao presidente do Senado, no entanto, garantem que o senador mineiro está em fase de avaliação de cenários. No entorno de Lula, líderes governistas consideram que Pacheco tem perfil para assumir ministérios estratégicos ao governo, a exemplo dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública, que atualmente é ocupado pelo ex-ministro Ricardo Lewandowski, e da Defesa, ocupado por José Múcio Monteiro desde o início do governo. E aí, Rodrigo Constantino, o que é que significaria, consta, essa ida de Rodrigo Pacheco para a esplanada dos ministérios? A oficialização de um conluio evidente por debaixo dos panos já, né? Vamos lá, em primeiro lugar, veja que o PT, em momento algum, negocia ministérios com perfil técnico ou com alinhamento programático. Porque, eu já expliquei isso aqui essa semana, né? Você vence uma eleição e precisa governar um país com uma fragmentação partidária muito relevante, você precisa fazer concessões para atrair uma base maior do que aquela que é o seu partido e sua proposta vencedora, e precisa abrir mão de algumas coisas para ter outras. Isso é do jogo republicano, isso é da democracia. Não é o que o PT faz. Lá atrás ele fez o mensalão, o petrolão, para comprar o Centrão Fisiológico à venda, e agora ele entregou nacos, ministérios inteiros com porteira fechada, com base no conceito de caciques partidários, né, quem é relevante, ou no caso, se o Rodrigo Pacheco realmente está cotado, para ter alguém, um despachante, digamos assim, no comando da casa. Então, para mostrar que está disposto a ter o próximo presidente do Senado, que provavelmente é o Alcolumbre, apoiado pelo próprio Pacheco, viajam junto e tudo. Para ter ele fazendo o trabalho sujo da pauta petista, eles precisam acenar, então, com um toma lá da cá desse porte. O Rodrigo Pacheco vem agindo como cúmplice do sistema lulopetista, né, supremo, mais governo federal, mais velha imprensa, que sustentam esse desgoverno. E garantiram a volta do ladrão à cena do crime, como diria Geraldo Alckmin. Nós derrotamos o bolsonarismo. Eu sempre gosto de citar, né, quotes, as pessoas que disseram ser responsáveis por uma coisa ou outra. Quanto a isso ser uma alavanca para o Rodrigo Pacheco vencer qualquer coisa que seja
aí já vai uma longa distância. O Rodrigo Pacheco vai ter que sonhar sempre com algum tipo de carguinho desses, ou mais elevado e com mais garantia de sustentabilidade, como um STF da vida, que está difícil, porque ele não vence mais nenhuma eleição. Nem para síndico do prédio dele ele vence. Esquece isso. Então ele vai ter que contar com esse tipo de recompensa pelo trabalho sujo que ele está fazendo hoje para impedir que o mecanismo de freios e contrapesos previsto pela Constituição funcione em nosso país. Agora, Fabio, impressionante também os motivos que levaram, né? Impressionante não, né? Mas aí fica claro, né? O motivo que levou o governo a ampliar dessa forma a esplanada dos ministérios, né? Que aumentou de 20 para impressionantes quase 40 ministérios. Em momentos como esse é que fica a explicação, né? Tem que ter espaço para acomodar todo mundo, para fazer negociações como essa, né, Fabio? Impressionante, Brown, que nós temos mais uma coisa icônica de governos petistas, mas esse governo especificamente ficará marcado que tem muitos ministros que não têm poder, né? Só para dar um lugar ali para a pessoa, né? E dar uma verbinha, mas são ministérios vazios, que tanto gente, que é difícil você falar tal ministro fez tal coisa. Tudo que a gente lembra aqui, quando a gente pensa em ministro do governo Lula, a gente pensa no Haddad e nas taxas. É o resumo do governo petista. Agora, em relação ao Pacheco, especificamente, eu me recordo que isso para mim ficou muito marcado, com aquela cena onde os deputados foram levar o último pedido de impeachment para ele em mãos, e ele os recebeu, né, vários deputados, todos nossos amigos, gente que está lá empenhada para tentar fazer o melhor para o Brasil, né, e voltar, sei lá, a paz de verdade, né? Então foi levar em mãos e ele todo polido, né, ele todo educado, com aquele sorriso amarelo. Eu fico mais escandalizada, porque eu prefiro, acho que, petista declarado, né, do que esse pessoal que finge. Logo na sequência ele fez uma viagem com o Lula, ele estava dando risadinhas, né? Então tá tudo acertado. O Pacheco é a figura do QI no Brasil, né? Quem indica, ele só vai ter alguma coisa no Brasil se indicarem ele a algo. Então, ele precisa disso, ele precisa ou um ministério nesses próximos 2 anos, ou algo, né, esses cabides de emprego de diversas empresas estatais que tem no governo. E também a gente sabe que o Pacheco também já tem a sua garantia, o seu futuro. Muita gente não pensa nisso, a gente precisa pensar que tem muita gente que se beneficia com muitas coisas escusas no Brasil. Eu acho que esse é um bom retrato. E você, Ruschel, como é que analisa essa negociação entre governo Lula e Rodrigo Pacheco? Nada de novo, né? Eu creio que o Rodrigo Pacheco é o mais vergonhoso presidente do Senado da história do Brasil. Ele tem uma função institucional, ele é presidente não só do Senado, mas do Congresso, né? E ele não deveria atuar como aliado, né? Como, alguém que está prestando um serviço para o Executivo. Ele deveria prestar um serviço para o Legislativo e para o Brasil. E que é evidente que ele não faz o seu papel como presidente do Senado. Ele foi ventilado aí como possível ministro do Supremo, isso também não está descartado, que venha assumir em algum momento esse cargo. E a gente tem que lembrar que não é a primeira vez que a gente vê esse tipo de relação, né, impura, vamos colocar assim, entre os poderes. O atual ministro da Justiça era ministro do Supremo, e um pouco antes de sair do Supremo para ir para o governo Lula, deu uma liminar lá que possibilitou uma série de aliados do PT assumirem cargos estatais, inclusive na Petrobras. E agora está sendo discutida essa questão do pacote para limitar poderes, para gerar um certo equilíbrio entre os poderes, né, que a imprensa está chamando de pacote anti-STF, está jogando pedra no pacote, mas não é nada disso, né? O que a gente está vendo é uma completa falta, de fato, de separação entre os poderes, em que há uma dobradinha maior entre executivo e judiciário, e parte do legislativo serve a essa dobradinha sem defender a prerrogativa dos parlamentares. Hoje mesmo, eu estava olhando há pouco, antes de entrar no programa, o deputado Marcel Van Hatten anunciando que está sendo alvo de um inquérito por conta de um discurso que ele fez na tribuna da Câmara,
questionando, criticando um delegado da Polícia Federal, né? Existia uma interpretação antiga, né? Falar em direito, né, total de liberdade de expressão dos parlamentares já está meio demodê, porque ultimamente não tem mais nada disso. Mas existia uma crença, os próprios ministros falavam sobre isso, que manifestações na tribuna seriam sagradas, né? Que o que o deputado fala na tribuna não pode ser alvo de nenhum inquérito. E agora a gente está vendo o que um deputado falou na tribuna da Câmara sendo alvo de um inquérito. Ou seja, o limite vai sendo ultrapassado sistematicamente e a gente vê o presidente do Congresso, novamente, lembrando, né, o presidente do Senado é também o presidente do Congresso, ao invés de estar denunciando isso, está cobrando a prerrogativa dos parlamentares, está lá negociando um cargo no poder, né? Então isso demonstra, Rodrigo Pacheco, é o PSDB, do Kassab, é o Centrão, é esse pessoal que efetivamente está à frente do ataque à democracia no Brasil, do fim das nossas liberdades individuais. Muita gente olha para a esquerda, aponta o dedo para a esquerda, a gente também faz isso, mas a gente tem que esquecer, a gente tem que lembrar, melhor colocando, que a esquerda, como as eleições municipais demonstraram, está muito fraca, né? Quem de fato tem o poder na mão é a velha oligarquia política brasileira, e o Rodrigo Pacheco é um dos maiores representantes dessa velha oligarquia. E essa investigação consta que o deputado Marcel Van Hatten denunciou hoje que ele está sendo alvo por uma fala na tribuna da Câmara que dizem consta. É gravíssimo, né? Como o Ruschel disse, vão avançando os sinais, né? E na total impunidade, né? Sem a devida reação de quem devia ter reação, que é o Senado, por cumplicidade do Rodrigo Pacheco, a coisa vai avançando. Isso mostra uma gravidade ímpar pelo seguinte: foi o Flávio Dino dessa vez quem o incluiu em inquérito, né? Então mostra que a coisa vai ganhando escopo. Agora qualquer ministro se sente à vontade para fazer aquele trabalho sujo que basicamente cabia ao Alexandre de Moraes, né? É o colegiado que vem agindo de forma a rasgar a Constituição. Esse artigo 53 é muito claro. Então é óbvio que na tribuna ele dá uma opinião, ele cobrar, ele falar o que quer que seja sobre um delegado da Polícia Federal, está protegido, né? E como disse o André Marsiglia, vem cá, inquérito para quê? Ele falou em púlpito, ele falou para o público, da tribuna como parlamentar. O que vai ser investigado? Né? Então é tão louco isso, é tão bizarro que obviamente tem um único intuito de intimidar. No caso de chegar ao Marcel Van Hatten, até demorou, né? Porque ele é um dos mais aguerridos na defesa das liberdades. Ele é veemente nas críticas dele a esse sistema podre e carcomido. Então o sistema devia estar esperando um pretexto, né? Agora inventaram um pretexto, assim como no caso do Nicolas Ferreira foi o caso de chamar o Lula de ladrão. E ele arrolou como testemunhas uma turma do próprio Supremo, Alckmin e por aí vai. Foram vários, né, que chamaram o Lula de ladrão. Inclusive alguns são ministros dele. Então, veja, Brown, a coisa está enlouquecida no Brasil. Está enlouquecida. Existe um mecanismo de perseguição a qualquer crítico desse sistema, desse conluio que tomou de assalto o poder brasileiro, né? E tem muita gente que devia estar se manifestando e está calado, por medo, por cálculo. Isso vai produzir um efeito bola de neve. E aí, quando chegar em veículos da imprensa tradicional, já chegou, né? No caso do Glenn Greenwald, lá para a Folha, né? Censuraram a entrevista do Felipe Martins. Então, assim, vai chegar em todo mundo. É só estudar um pouquinho de história. Nenhum poder arbitrário dessa magnitude fica restrito a um inimigo específico. Alguma hora alguém vai falar algo que incomoda, não é bolsonarista, aliás o Marcel não é, né? Não é de direita sequer, e vai pagar um preço alto pela omissão de hoje. E esse caso do Marcel Van Hatten, Fabi, quer falar também? Olha, de um lado a gente tem isso, que realmente a questão de imunidade parlamentar já era, mas não veio de repente, né? Veio aos pouquinhos, né? Que veio devagarinho, aí acelerou. Agora tanto faz, né? Porque antes, lá quando eu fiz curso de Direito, Brown, há 20 anos atrás,
existia sempre uma teoria, muita gente fazia curso de direito para ser político ou delegado ou prestar concurso, e tinha a noção do pique-esconde. A gente até brincava, você quer ser algum tipo de parlamentar para ter, né, onde se resguardar. Não tem mais isso. Não tem, depende do lado. Hoje em dia, você não precisa nem fazer faculdade para isso. Basta você ser esquerdista. Aí ninguém vai fazer nada, não vai ter investigação. E do outro lado, que é o decano do Supremo, o ministro Gilmar Mendes, ele vem com uma declaração dizendo que o Supremo, né, ele já está pré-julgando um possível impeachment. Então, de um lado, que deveria ter essa imparcialidade, que deveria ser sisudo pelo cargo, pelo peso do cargo, que é ser o decano do Supremo, do STF, nós temos falas absurdas. Então, comparando assim, tá até de leve, né? Porque nós estamos nesse sistema de coisas muito absurdos. Então, a gente só tem que esperar o quê? Prisão, fazer pessoal se colocar diante de uma parede, o que mais querem? Porque, gente, eu não sei mais da onde tirar a esperança e para falar para as pessoas, porque do direito não é mais. O direito já era no Brasil. E a nossa luta é para retomar o império das leis. Mas o que a gente vê? Lawfare. O que a gente vê? Um sistema sem parar, perseguindo todos, absolutamente todos, que discordam que seja um tiquinho desse sistema. Então não é só ser antissistema. Não. A gente até queria que o sistema funcionasse. Então tá bem assim, bélico, né? Tem que ter muita força hoje no Brasil para continuar falando nesse cenário político e sendo um parlamentar. Então fica aqui minha solidariedade ao Marcel e a todos os outros, porque ninguém está incólume. A gente lembra aqui que o Nicolas teve que fazer um acordo, então ele já perdeu, entre aspas, a primariedade. Por quê? Porque eles perseguem. Por quê? Porque o Lula disse, o Nicolas disse aquilo que ninguém pode dizer, né? Ele disse o que não pode ser falado. Ninguém pode falar que Lula é ladrão. A história da parada não esclarecida, a parada relâmpago do avião presidencial de Lula. A história é a seguinte: um avião que trazia o presidente Lula de volta do Chile a Brasília fez uma parada de 10 minutos em São Paulo. E segundo uma reportagem da Folha de São Paulo, que foi publicada hoje, a especulação é de que essa parada, que não foi por motivos técnicos, teria sido para dar uma carona à Janja, porque a primeira-dama, numa das raras vezes em que não acompanhou o marido nas viagens internacionais, tinha ficado em São Paulo para um procedimento estético. E aí o governo fez essa parada não esclarecida, o avião fez essa pausa de 10 minutos em São Paulo, embarcou de volta a Brasília, e aí o que se levantou foi essa suspeita de que Janja estivesse a bordo, que fosse só uma carona para a primeira-dama. E aí, diante disso, o que é que fez o governo? Decretou sigilo. Pois é, foi colocada sob sigilo a lista de passageiros, de ocupantes da aeronave presidencial. Leandro Ruschel, o que nos diz dessa história, hein, Ruschel? Que é mais uma daquelas contradições, né? O governo que prometeu sigilo durante a campanha, agora decreta sigilo até em lista de passageiros, né, Ruschel? Não só prometeu, eu lembro de um debate entre Lula e Bolsonaro em que ele levantou essa questão e criticou o governo por alguns sigilos que ele havia colocado, né, em algumas coisas. Mas, se eu não me engano, a própria Folha de São Paulo já demonstrou que o Lula já decretou, nesse tempo de governo, muito mais sigilo do que o Bolsonaro, né? É óbvio que a esquerda é uma contradição ambulante. Eles falam uma coisa e fazem exatamente aquilo que eles defendem, ou aquilo que eles dizem defender. Então não surpreende mais um episódio de utilização da máquina pública para interesses pessoais. Não podemos esquecer que ainda durante a semana passada, se eu não me engano, Lula deu uma entrevista dizendo que ia comprar avião sim, que não se importava mais com essa história de Aerolula. Não avião, aviões. Um novo avião para ele e aviões para ministros, porque eles precisam viajar pelo Brasil. Então, enquanto a gente tem o companheiro Tachad aumentando o imposto onde pode, né, e agora tem mais aí uma iniciativa de taxar os super ricos, entre aspas, a gente vê esse pessoal todo se locupletando no poder, né, utilizando aviões, utilizando as benesses que os cargos oferecem. Então, no Brasil é tudo o inverso. Quem questiona é que está atacando a democracia e quem faz esse tipo de coisa é que é o democrata. Fala, Consta. O Milton Friedman, grande liberal, prêmio Nobel de Economia, né, da escola de Chicago lá, que o Paulo Guedes
fez doutorado, ele dizia que tem 4 formas de gastar dinheiro. O seu dinheiro que você ganhou trabalhando com você mesmo, né? Tu aí dá o mercado todo dia, né? O seu dinheiro com terceiros, quando você compra um presente para alguém, o dinheiro dos outros com os outros e o dinheiro dos outros com você. Essa última forma é a garantia de farra. Você está gastando o dinheiro dos outros e você é o grande beneficiário. Então, esse é o modelo estatal, né? Gasta os nossos impostos com eles. E no caso do Lula, que tem uma mentalidade que mistura partido com governo com Estado e ele, dono do partido, é a garantia de que ele vai agir como um sheik árabe. O Lula acha que é o dono do Brasil. Bota lá a estrela vermelha no jardim da casa, é minha casa. Compra um sofá de 80 mil, compra um tapete de 100 mil. Vamos para os hotéis mais caros do mundo levar a Janja. Manda a Janja representar o país lá não sei onde, mas a Janja não tem cargo. A Janja não foi eleita por ninguém, não tem cargo. Tem um vice que diz que tem uma relação que só não é mais forte do que a da própria Janja com o presidente. Deve ser da mesma natureza, não estou falando em força. Mas ele diz que é da mesma força quase, né? Intensidade. Então, tudo isso é um escracho. É a produção da nossa Evita Peron, né? Acompanhando a cada momento essa tentativa de construir a Evita Peron brasileira. Então, se foi a Janja, e como é que a gente tem como provar, né? Ele bota em sigilo, como o Rucho já lembrou, aquela entrevista, ele disse: quem não deve não teme. Por que o governo Bolsonaro bota 100 anos de sigilo, 100 anos de sigilo? Pô, ele aumentou a lista, agora até quem estava no avião. Aí vem o GSI aparelhado, né, dizer que questão de segurança nacional, bom, só se fosse algum terrorista do Hezbollah, que é uma hipótese também. Pode ser, né? Aí afeta a segurança nacional, mostrar que o Brasil anda... E quem perguntar vai parar no inquérito porque está fazendo uma fake news, né? É só para completar o ciclo, só falta acontecer isso. Exato. Bom, eu não estou afirmando, eu levantei uma hipótese, né? Já que eles não mostram a lista, a gente pode especular, né? Agora, vamos supor que seja a Janja, né? Mais um procedimento estético. Bom, enfim, aí já é uma questão subjetiva, o gosto é de cada um, mas a questão é a seguinte, ele trata isso como se fosse dele o avião. O Elon Musk pode parar o aviãozinho dele, ou o aviãozão, o Zuckerberg pode mudar a rota do iate dele, que é um navio, e falar, passa ali naquele porto que eu vou buscar a minha namorada, a minha mulher, quem quer que seja. Agora, o Sérgio Cabral usava o helicóptero do governo do estado para ir buscar a cadela que ficou na casa dele para ir para Mangaratiba, na casa de praia. Isso é a típica visão de que o Estado sou eu. Eu sou dono desses recursos. Isso é a cabeça do Lula, do Sérgio Cabral e do sheik árabe. Lá na Arábia Saudita eles são donos do país mesmo. No Brasil não deveria. Era para fingir pelo menos que é uma república. A gente sabe que não é, né? Tem os donos do Brasil, os donos do poder, eles fazem o que querem com o nosso dinheiro, depois vem lá o Tachad e aperta o torniquete, porque afinal de contas é preciso arrecadar mais para dar $500 milhão para o MST, para comprar mais aviões, um avião novo para o Lula e para a Janja, para alguns ministros. É isso, né? Tudo em nome da democracia e não faltou tucano de mercado fazendo L para salvar a democracia com essa gente. Meus amigos, tá aí as informações. Agora vocês entenderam de fato o porquê de Rodrigo Pacheco não avançar com os pedidos de impeachment. Ficou bem claro neste vídeo, né, que o Rodrigo Pacheco realmente estava aí sendo, digamos, coberto pelo governo Lula. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai deixando seu like no vídeo, compartilha esse vídeo ao máximo de pessoas. Te agradeço de ficar até o final do vídeo. Vou ficando por aqui, mais tarde tem vídeo novo no canal. Um forte abraço, te espero no próximo vídeo.